Bom dia, Igreja Batista Alvorecer. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa EBD virtual e nós estamos na lição de número 14. Então te convido a reunir a sua família e a pegar a sua revista, a sua Bíblia, para a gente ter esse momento de aprendizado, esse momento de imersão nas Escrituras, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o nosso Senhor. O tema dessa lição é uma igreja que honra ao Senhor. E o que significa a palavra honra? Honra significa reconhecimento. Honra é louvor a quem merece louvor, ou por algum trabalho que foi realizado, ou pelo intelecto, ou por alguma conquista, ou por ter defendido o seu povo. Essa pessoa merece honra. E a Bíblia trata a igreja como a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é uma noiva que dá honra ao noivo. O nosso noivo, que é o próprio Jesus, é digno de honra, é digno de louvor e é digno de glória. E a igreja, nesse tempo que ela vive na terra, ela vive manifestando essa adoração com toda a vida. O apóstolo Paulo fala: seja o seu comer, o seu dormir, faça isso para o Senhor. Se você for fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então é uma nova vida. Se antes eu vivia com o status de rebelde perante a presença de Deus, agora eu vivo como alguém que honra, que reconhece. E essa função de honra foi delimitada, ela foi instituída para a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem a função de honrá-lo, de entregar honra para o nosso Senhor. E a palavra de Deus fala sobre arrebatamento, um tema que nós temos ouvido muito nesse tempo. E naquele tempo era comum as guerras, e nessas guerras existiam os impérios. Imagina que tinha uma cidade que ia guerrear contra outra cidade. Essa cidade, juntamente com o seu rei, se deslocava para a área de guerra, e nessa área de guerra eles guerreavam com a outra cidade. Quando os soldados venciam o outro exército, vinha um mensageiro e voltava para a cidade, e ele voltava correndo, ele voltava vibrante, dizendo: nós ganhamos a guerra. E a cidade saía de encontro ao exército para comemorar. E esse momento da cidade se encontrando com o exército, com o seu rei, é chamado de arrebatamento. E nós estamos na terra, como a Bíblia mesmo fala, somos soldados de Cristo. Estamos militando pela causa do reino de Deus. E nessa militância nós sabemos que está muito próximo. O Senhor está às portas. A sombra de Deus, de certa forma, já é visível, falando de forma alegórica. E a igreja militante, a igreja que reconhece, a igreja que honra, está caminhando para se encontrar com o seu Senhor, com o nosso rei, com o nosso marido. E isso é honra. Sabe, sobre espera e sobre entender os tempos, discernir os tempos, a Bíblia nos fala muito a respeito. E ela fala que as pessoas que possuem o Espírito Santo, que se submeteram ao conhecimento de Cristo e não ao conhecimento dos homens, mas que preferiram dar glória a Deus e não às coisas criadas, essas pessoas elas ganham a capacidade de discernir os tempos. E o que é discernir o tempo? É entender que todo tempo é tempo de adorar a Deus. Todo tempo é tempo de dar honra ao Senhor. Todo tempo é tempo de conhecer a Jesus. E quando a gente fala sobre honra, eu falei sobre reconhecer. Mas ninguém reconhece aquilo que não conhece. Por isso que o convite da Bíblia é sempre um convite para o aprofundamento, para a intimidade, para que você conheça o seu Senhor. E assim você reconheça o seu Senhor. E assim você dê para Ele honra. Então eu te digo, se você não ama a Deus, se você não reconhece a Deus como Senhor, você não faz isso porque você não o conhece. O povo sempre perece por falta de conhecimento e falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, o chamado da Bíblia é discernir o tempo. E qual é o discernimento maior do tempo? Entender o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Como nós amaremos a Deus? Quando nós o reconhecemos. Repara que na nossa lição de hoje vai falar sobre um momento específico que foi sobre o início da igreja de Atos. Aquela igreja que Lucas escreveu sobre, ele vai falar que quando Jesus morre, ele ressuscita, ele ascende aos céus, mas antes dele voltar para a glória, ele dá uma missão para a igreja, a missão de discipular as nações. Eu e você somos convidados a participar da missão de Deus de reconciliar a terra com Deus, de trazer de volta as ovelhas do aprisco para que o pastor cuide delas. E ele cuida delas através da sua vida e da minha vida e da igreja. Então, quando a gente olha para essa lição, a gente vê um momento específico. Jesus fala: vocês têm uma promessa. E qual é essa promessa? Eu instituí, eu falei com vocês há muito tempo atrás
que o Espírito Santo desceria e revestiria vocês e habilitaria cada um de vocês para uma missão específica, que é a missão da pregação do Evangelho. Sabe, tem cristãos que dizem, eu ajudo os missionários. Mas, irmão, muito mais do que ajudar os missionários, você tem que ser um missionário. Mas a pessoa pode dizer, mas eu não tenho chamado a pregar o Evangelho. É a mesma coisa que o marido dizer, eu não tenho chamado à fidelidade. Um cristão que não é um missionário, como Spurgeon dizia, é um impostor. Nós somos comissionados, nós somos habilitados pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho. Com o intuito de quê? Que os pecadores sejam convertidos pela obra do Espírito Santo. Não é a sua mensagem, mas Deus usa a sua mensagem como instrumento para a ação do Espírito, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esperando esse momento, os apóstolos vão para Jerusalém e eles ficam se reunindo e orando. O texto de Atos fala o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Imagina isso. Eles estavam reunidos, eles estavam orando, e sabe aquela expectativa? Talvez você já tenha esperado por uma resposta de Deus, e você ficou com expectativa no coração, esperando esse momento, talvez algo que Deus falou sobre a sua vida, e você esperando o cumprimento disso, com ansiedade, esperando que acontecesse. E imagina, esses homens receberam de Deus a informação que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desceria sobre eles. E nesse momento, eles com muita expectativa estão orando e se reunindo, esperando o Espírito descer. E eles estão orando, e a palavra fala que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som. Então veio um som, como de um vento muito forte. Imagine isso na sua casa agora. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Esse vento enche a casa, esse som enche a casa, e viram que parecia línguas de fogo. Lucas não consegue descrever especificamente. Ele fala, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram. Então imagina descendo esse fogo, se separando e pousando sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então olha, o Espírito capacitando os filhos de Deus a cumprir a missão. Então a missão é de Deus. Nós somos os filhos de Deus, esperando o Espírito de Deus para nos habilitar a cumprir a missão de Deus. Então é Deus operando e efetuando tudo em mim e em você. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa. Então as pessoas perceberam esse movimento, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Dizer que eles eram galileus é dizer que eles eram, de certa forma, ignorantes. O povo da Galileia era como se fosse o povo do interior. E esse pessoal agora estava falando numa língua que era compreendida por todas as pessoas. Então repara, esse momento em específico, as línguas que essas pessoas falam são línguas compreensíveis a todos. Todo mundo pode entender. Todas as nações podem entender. Porque é essa habilitação do Espírito para comissionar os missionários. Porque se eu vou pregar para alguém que fala inglês, eu tenho que saber o inglês. Mas o Espírito está capacitando esses homens a falar no idioma que todos entendem naquele momento. Todo mundo começa a entender. E o texto continua dizendo que as pessoas falam, eles estão embriagados, eles estão loucos. Só que o que acontece? Pedro levanta e ele pega o microfone e ele prega. E o texto fala que 3.000 pessoas se convertem. Então, honra é entender a missão, reconhecer a Deus e pregar o Evangelho. Então, você quer honrar a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas. A gente já caminha para o final da nossa lição, mas a revista traz uns pontos importantes, porque ela fala que nessa instituição da igreja, eles se reuniram, os apóstolos, e falaram, Judas foi embora. Judas não está mais conosco. Éramos 12, agora somos 11. Vamos escolher mais um. E eles têm um momento de escolher, e para ser apóstolo tem que ter duas características. Tem que ser testemunha ocular da vida de Jesus, então tem que ter acompanhado Jesus, e testemunha ocular da ressurreição. Tem que ter visto o Cristo ressurreto. E escolheram então Matias. E na igreja nós temos nossas assembleias também para tomar decisões, os cultos deliberativos. Qual é a sua participação nos cultos no qual a gente toma decisões administrativas?
Sabe, a gente vê na Bíblia uma responsabilidade, um comprometimento do povo com a sua igreja, na qual nós devemos participar para que a gente, nesse momento de comunhão, de entendimento, de oração, tome as decisões mais sábias para o destino da nossa igreja. O texto também fala que eles esperaram em união, eles tinham tudo em comum e eles estavam sempre juntos esperando a resposta de Deus. Então, o convite para Deus é que você também saiba esperar, que você também saiba descansar no Senhor, esperando a promessa se cumprir. E eu creio que tem promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Só que você também é convidado a não ficar esperando isso como se fosse cair de uma vez no seu colo. Você é convidado a esperar em oração, porque orar não é convencer a Deus a fazer a sua vontade, é se submeter à vontade dele. E se você está esperando nesse momento, é porque Deus quer que você espere. Ou então Deus está te convidando para o secreto, para que você entenda a vontade dele. E entender a vontade dele é somente na vida de oração. Esses homens esperaram e a promessa se cumpriu sobre a vida deles. E a lição no finalzinho, ela também vai falar sobre oposição. Quando eles recebem ali esse revestimento de poder, eles começam a falar em outras línguas, as pessoas em volta começam a zombar. Os opositores aparecem e começam a dizer que eles estão embriagados, que eles estão loucos. E sempre que uma voz se levanta para proclamar o nome de Deus, a oposição aparece. Repara que a crucificação de Jesus, aquele momento, não é um momento somente de escárnio somente, mas é um momento de humilhação e escárnio. Jesus é humilhado na cruz. E nós vemos que na história da igreja, o diabo não quer somente destruir a igreja, ele quer humilhar a igreja, ele quer reduzir ela a pó, mas da maneira mais perversa possível. Ele quer deixar a igreja humilhada, e ele sempre vai levantar opositores. E qual é a reação dos cristãos com os opositores? É a reação do apóstolo Pedro: pregue o evangelho. Porque o evangelho, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, é o poder de Deus para convencer todos aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o poder de Deus para a salvação do pecador, como fala em Romanos 1,18. Como fala em Timóteo 2, se eu não me engano, no versículo 25 ou 28, que nós devemos insistir com os que resistem a ver, se porventura Deus lhe dará o arrependimento. Então, essa missão é do Espírito, de levar a pessoa ao arrependimento, mas a sua missão é de pregar o Evangelho. É de honrar a Deus através de uma vida sincera. E eu te convido a viver isso, assim como essas pessoas que eram como nós, pessoas de carne, pessoas com pecados, pessoas com famílias, pessoas com dificuldades financeiras, pessoas com todo tipo de problema que você possa imaginar que você também tem. Mas são pessoas que confiaram no Senhor e que podem também, assim como Pedro, ter passado por momentos de desconfiança. Pedro, no momento que ele está no barco e começa a caminhar em direção a Jesus, ele começa a afundar, então a fé dele, de certa forma, ela fraqueja. Mas Pedro não desiste, ele ainda faz uma oração, ele diz: salva-me, Jesus. Às vezes a oração que você tem que fazer nesse momento é salva-me, Jesus, porque você já não mais consegue falar, por estar se sentindo afundando, naufragando, mas assim como Jesus fez com Pedro e levantou ele, levou ele de volta para o barco, ele pode fazer com você também. Então confie em Jesus, seja fiel a Jesus e honre a Ele. Então vamos orar, feche seus olhos. Deus, nós somos muitíssimo gratos pelo Teu sacrifício na cruz, pela Tua ressurreição e pela Tua missão, Pai. Que o Teu Espírito possa nos revestir com poder, meu Pai, e nos habilitar a pregar o Evangelho. Que possamos Te honrar, meu Pai, nesse momento de militância. E aguardamos, meu Pai, com grande expectativa, o momento, Senhor, que vamos Te encontrar. O momento do arrebatamento, Pai. Nós esperamos com grande expectativa. Então esteja, meu Pai, transformando a nossa forma de enxergar o mundo, as pessoas, para que o Teu nome, para que o Teu reino seja levantado, Pai, como o reino forte do nosso Deus. Continue cuidando de nós, da nossa família, continue trazendo paz para os nossos lares, para o nosso coração, meu Pai. E como a Tua palavra fala, que a esperança viva, que é Cristo Jesus, venha habitar conosco, meu Pai, por todos os dias. Oramos em nome de Jesus, através do Espírito, para Ti, Pai. Amém. Tenha um bom domingo, tenha uma boa semana.